Fala galera, aqui é o primeiro tenente William Rabelo do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante da parte de formação militar naval para o SMV. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer ter mais aulas assim disponibilizadas de graça aqui no nosso canal do YouTube, é muito importante que você clique no botão aqui de curtir esse vídeo e se inscreva no nosso canal e também não esquece de marcar o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. Então se prepara, porque depois da vinheta a nossa aula vai começar. Ah, só uma coisa, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu deixei um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Tem cronograma de estudos, provas antigas, editais e também um material para você saber tudo sobre as profissões do SMV. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Alô, pessoal. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a resolução de um simulado. Desta vez é o simulado número 6. Assunto: formação militar naval. Vamos adiante. Questão número 26. Sobre agente de bordo, assinale a alternativa incorreta. Comandante é a autoridade suprema de bordo. Perfeito. Esta aí é verdadeira. O comandante ele fica lá na câmara, que é um compartimento do navio, onde ele tem um local para dormir, tem o seu gabinete de trabalho, local onde ele faz as refeições. Tá? O imediato é o oficial executivo do navio, sendo o substituto eventual do comandante. Exato. O imediato é o segundo em comando. Na Marinha, nós não temos o termo vice-comandante. Na Marinha, aquele segundo em comando é o imediato. É o substituto eventual do comandante. Tá? Ele é oficial executivo do navio porque ele é responsável por todas as fainas administrativas. O comandante não se envolve em faina nenhuma. O comandante que é o navio navegando. O imediato que é responsável pelo abastecimento, pelo rancho, pela limpeza do navio, pelo pagamento, pelo serviço, etc. Tá? Perfeito, isso daí. Letra C. Gente de bordo se compõe do comandante e tripulação. Sim. Tá? A exceção do comandante, todo o resto do pessoal a bordo é a tripulação. E a tripulação é formada pelos oficiais e pela guarnição. A guarnição é formada pelas praças. É verdadeiro, então. Letra D. A oficialidade é constituída pelo comandante imediato. Nós já vimos que o comandante ele não faz parte da tripulação, portanto, ele não faz parte da oficialidade. O comandante é a parte da tripulação, tá? Então, essa aí, ela é falsa, ela é incorreta. A oficialidade é constituída pelo imediato e demais oficiais, tá? Então, a oficialidade é constituída pelo imediato e demais oficiais. Então, a opção incorreta é a letra D. A guarnição é composta pelos demais tripulantes, ou seja, todos a bordo, menos o comandante e oficiais, que são as praças. E as praças, então, compõem a guarnição. A guarnição faz parte da tripulação. Voltando, então, gente de bordo é comandante mais tripulação. E tripulação é composta de oficiais e guarnição. Tá? Questão número 28. Analise se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresente a ordem correta desta análise. Sobre os uniformes dos marinheiros, tá? As três listras, vou até botar uma fotografia aqui, tá aí. As três listras da gola do marinheiro, que é uniforme, né? Que usa essa gola aí, é o cabo e o marinheiro, tá? No seu uniforme de gala, aquele uniforme azul, né? E branco é aquele uniforme branco. Então, as três listras da gola são reminiscência do costume antigo de se indicar por meio de fitas presas ao pelerine, que era uma capa utilizada sobre os ombros. Até hoje em dia existe essa roupa, esse tipo de roupa, né? Essa andaina, que é o pelerine. Tá? Então, indicava-se
o tempo de serviço do embarcado por meio de fitas presas ao pelerine. Perfeito. Esta é verdadeira. O uso do rabicho. Naquela época, então, as pessoas usavam barbas, cabelos grandes, né? Então, o uso do rabicho desapareceu, mas a gola permaneceu como parte característica do uniforme. A cor preta é adotada por quase todas as marinhas do mundo. Nós podemos ver pela fotografia que, na realidade, esta gola ela é de cor azul. Então, é falso. O lenço preso ao pescoço, vamos botar a fotografia aqui, tá? O lenço preso ao pescoço teve sua origem na artilharia dos tempos antigos da Marinha à Vela. Os marujos usavam um lenço na testa durante os combates, amarrados atrás da cabeça, ou seja, o nó do lenço era atrás da cabeça. Esse procedimento evitava que o suor misturado à graxa e mesmo a pólvora das peças de tiro lhes caísse aos olhos. Ao findar o combate, os marinheiros regulares giravam o lenço, né? Então giravam o nó para frente, tá? Então giravam o lenço e o amarravam ao pescoço com o nó para trás. O nó estava para trás. Ao fim do combate, eles giravam o lenço de forma que o nó viesse para frente e arriavam esse lenço ao pescoço, tá? Então o nó agora fica para frente, conforme está na fotografia. Hoje, simbolicamente, o lenço é colocado em torno do pescoço. O lenço é preto, a gola é azul. Tá? O lenço é preto e a gola é azul. Então, ele fica em torno do pescoço. O nó era amarrado para trás, ao fim do combate, girava-se de forma que o nó viesse para frente e arriava-se esse lenço ao pescoço. Isso ficou como tradição no uniforme. Tá? Então, o nó começa para trás e passa para frente, após o combate. Bem, VFF é a letra D. Questão número 29. De acordo com as disposições previstas no Estatuto dos Militares, analise as afirmativas a seguir. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas, e são os pilares das Forças Armadas. Sem um desses pilares, as Forças Armadas não existiriam. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Perfeito. Quanto maior o nível hierárquico, ou seja, quanto maior o posto, quanto maior a graduação, maior o poder de mando, maior a autoridade. E, consequentemente, maiores também serão as responsabilidades. Então, a autoridade e a responsabilidade crescem, sim, com o grau hierárquico. Essa, então, opção é verdadeira. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidas em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva e reformados. No primeiro momento, a pessoa pode acreditar que essa opção ela é verdadeira, opção 2, quando não o é. Então, se você olhar com atenção, vamos observar o seguinte. Nós temos a reserva remunerada, onde aqueles que estão na reserva remunerada, que é o meu caso, continuam sendo militares e devem acatar, tá, essa questão da hierarquia, dessa ordenação de autoridade. E nós temos o pessoal da reserva não remunerada, que são civis, que não tem que acatar essa autoridade, esta hierarquia. Então, quando eu coloco ali só reserva, eu incluo os dois, tanto reserva remunerada como não remunerada. Eu tenho que ressaltar que aqueles que devem respeitar a hierarquia são os da reserva remunerada. O que está errado aí é exatamente isso. Tá? Então, aqueles que devem respeitar a hierarquia em todas as circunstâncias são os militares da ativa, da reserva remunerada e os reformados. Portanto, é falsa. A hierarquia militar é a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas, e o respeito à hierarquia é consubstanciado, tá, no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Tá? Então,
Isso é verdade. A hierarquia existe quando se respeita, quando se acata aquela sequência de autoridade. Nas Forças Armadas, nós temos que acatar isso. Esta é verdadeira. Disciplina é a rigorosa observância de leis, normas, regulamentos e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico. O militar disciplinar é aquele que cumpre as leis, normas e regulamentos, tá? Aí ele continua dizendo ali na questão, na opção, sendo modificada em caso de guerra. Está dizendo o seguinte, que durante a paz nós vamos cumprir rigorosamente as leis, normas e regulamentos. Isso é modificado durante a guerra? Não, nada modifica. A disciplina ela deve ser acatada tanto na paz como na guerra. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos marcar ali quais são as verdadeiras? A 1 e 3. Então, letra C. Questão número 31. Sobre o compromisso militar, assinale a alternativa correta. Todo militar a ingressar nas Forças Armadas, né, presta compromisso por meio de juramento à bandeira. O militar jura a bandeira, tá? E dentro do juramento diz lá que ele está disposto a sacrificar sua vida em prol da pátria. Então, vamos lá. Todo cidadão, opção 1, todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra e sangue. Não. Prestará compromisso de honra, de sangue, não. Não, talvez na época medieval lá, né, você tivesse que fazer um corte na mão, ou coisa parecida, para poder fazer juramento de sangue. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Então, prestará compromisso de honra, tá? No qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. Esta é falsa. O compromisso de incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior é a opção 1, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira, eu falava inicialmente, juramento à bandeira, não ao almirantado, na presença de tropa e guarnição formada. Juramento à bandeira. Só para que vocês saibam, o almirantado nada mais é que um conselho formado por todos os almirantes de esquadra. Nós, então, temos na Marinha 9 almirantes de esquadra. Um deles é o comandante da Marinha. Então, quando o comandante da Marinha, para algum assunto, ele precisa de algum assessoramento, é reunido esse conselho composto de 8 almirantes, tá? Que vão assessorar o comandante da Marinha. Inclusive, nós falamos muito, né, nos estatutos militares sobre aquela questão da lista de escolha. Quem auxilia o comandante da Marinha na montagem dessa lista de escolha é o almirantado, tá? Esse conselho se reúne, então, os 9 almirantes de esquadra, aí incluindo o comandante da Marinha, e eles juntos montam essa lista de escolha, cada um deles dando a sua opinião sobre aqueles capitães de marinha guerra que devem ser promovidos. Então, senhores, nada de almirantado aí. Então, esse compromisso será prestado sob a forma de juramento à bandeira. O compromisso de guarda-marinha ou aspirante a oficial é prestado nos estabelecimentos de formação, obedecendo o cerimonial fixado nos respectivos regulamentos. Porque cada força tem um cerimonial, tá? A Marinha tem um cerimonial da Marinha, o Exército tem um cerimonial do Exército, a Aeronáutica tem um cerimonial da Aeronáutica. Então, as cerimônias, né? Uma cerimônia, né, de juramento da bandeira. Cada força, então, ela faz as suas cerimônias, tá? De acordo com as suas tradições. E as tradições constam do cerimonial da Marinha do Brasil, tá? Então, obedecendo o cerimonial fixado nos respectivos regulamentos. Essa é verdadeira. O compromisso como oficial, quando houver, será regulado em conjunto com todas as forças
no Ministério da Defesa, nada disso, tá? O compromisso como oficial, esse compromisso como oficial ocorre com o pessoal de carreira, né? O pessoal que faz concurso para a Marinha de carreira lá. Então, eles se formam depois de receber essas platinas, né, de primeiro tenente ou segundo tenente, eles fazem esse juramento. E esse juramento, esse compromisso de oficial, quando houver, é regulado em cada força armada. Não tem nada de conjunto. É regulado em cada força armada. Então, é falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Vamos ver qual vamos marcar aí. Então as afirmativas 1, 2 e 4 são incorretas. Letra E. O livro branco de defesa nacional, que nós podemos, como cidadãos, acessar por meio do site do Ministério da Defesa, tá? Deverá conter dados estratégicos, orçamentários, institucionais e materiais detalhados sobre as Forças Armadas para dar conhecimento à opinião pública, abordando os seguintes tópicos, exceto, tá? Então, ele aborda, de acordo com essas opções até a letra E, né, temos 4 tópicos aí que são abordados nesse livro branco de defesa e um que não. Essa questão aí é interessante pelo seguinte, tá, pessoal? Porque serve como dicas. Isso é só no caso, né, das pessoas que, por eventualidade, não tenham noção nenhuma do que vão responder, tá? Que vão ter que chutar, né? Última instância. Observem sempre essa situação. Eu tenho aqui 4 opções reduzidas e tenho a letra E, que é a opção mais estendida, maior. Normalmente, aquela opção que se difere das outras, tanto para maior como para menor, poderia ser o seguinte também: 4 opções grandes e uma menor. Normalmente, tá? Aquela opção que se destoa por ser maior ou menor é a opção a ser marcada, tá? É comum, tá? Nesse tipo de questão, por exemplo, ele coloca 4 verdadeiras e aí ele tem que procurar uma falsa, né? Quem está montando a prova tem que procurar uma falsa para colocar ali. E essa dificuldade é muito grande. Aí, às vezes, ele acontece isso, ele coloca ela, né, destoando em termos de tamanho. Então, vamos lá. Livro branco de defesa contém, tá? Vamos ver aqui. Modernização das Forças Armadas, é o tópico 4 ali. Cenário estratégico para o século XXI, é o tópico 1. Racionalização e adaptação das estruturas de defesa, é o tópico 5. Operações de paz e ajuda humanitária, é o tópico 8. E, por fim, como eu disse, né, até porque essa opção ela tem um absurdo, tá bom? Não consta realmente livro branco de defesa, mas ela contém um absurdo. Porque ela diz o seguinte: contém instruções para que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica façam a gestão em conjunto dos recursos orçamentários que lhe forem destinados no orçamento do Ministério da Defesa. Então, cada força ali, ela recebe um valor, né, relativo ao orçamento. Eles estão dizendo o seguinte, que as 3 forças devem se reunir e gastar esse dinheiro juntos, que é um absurdo, porque cada uma das forças tem necessidades diferenciadas. A Aeronáutica compra aeronave, a Marinha compra navio e o Exército compra carro de combate. Cada uma das forças compra materiais diferentes. Então, elas vão fazer a gestão desse orçamento que elas recebem individualmente. Então, só por causa deste absurdo já se marcaria essa opção como incorreta, tá? Mas essa opção não consta do nosso livro branco de defesa. Tá bom? Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Nós temos o estado de defesa, com estado de exceção de menor gravidade, e o estado de sítio, com estado de exceção de maior gravidade, que são decretados em virtude de comoção grave de repercussão nacional. Que comoção grave é essa? Revolta armada contra o governo instituído, por exemplo,
atentados terroristas, né, exemplo, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência das medidas tomadas durante o estado de defesa. Então, foi decretado estado de defesa, não surgiu efeito necessário, decreto de estado de sítio. E também para a decretação do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá? E aí são tomadas medidas contra os cidadãos. Tá? Então, vamos ver aqui. Tá? Obrigação de permanência em localidade determinada. Sim. Nós vimos ali, por exemplo, né, como falei, ataques terroristas, né, por exemplo. Né? Então, você pode, né, tocar lei... esqueci o nome agora, que a pessoa não pode sair de casa. Esqueci agora. Obrigação de permanência em localidade determinada. Toque de silêncio. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo de comunicações, tudo isso é quebrado, o sigilo. A prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Busca e apreensão em domicílio, tá? Então, né, alguns direitos constitucionais são quebrados, né, no estado de sítio. Então, tudo isso aí é verdadeiro, tá? Intervenção nas empresas de serviços públicos. Além destas, tá, também são tomadas as seguintes medidas contra o cidadão: detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, não é presídio comum, tá, mas eu posso manter as pessoas detidas. Suspensão da liberdade de reunião e requisição de bens. Então, todas as afirmativas estão corretas. Questão número 34. Sobre o emprego conjunto das Forças Armadas, em atendimento às hipóteses de emprego, assinale a alternativa correta. Tá? Durante a paz, eu tenho, por meio de levantamento de informações, levantar algumas hipóteses de emprego das Forças Armadas. Né? Não é uma hipótese de emprego das Forças Armadas atuar contra a China, mas é uma hipótese das Forças Armadas, né, atuar contra os países que são vizinhos. Então, né, são estudados pelo levantamento de informação hipóteses. Tá? Então, vamos lá. Na paz serão desenvolvidas atividades permanentes de inteligência para acompanhamento da situação e dos atores que possam vir a colaborar com o Estado de forma a capacitar a nossa indústria nacional de material de defesa. Então, olha só o que é dito aqui, o absurdo. Que durante a paz eu vou utilizar o meu serviço de inteligência para monitorar o pessoal que está disposto a colaborar com o Estado. Eu vou monitorar o pessoal que está disposto a nos capacitar, a nos ajudar a evoluir a nossa indústria nacional de defesa. É um absurdo. Tá? Na verdade, eu uso, no tempo de paz, a inteligência, tá, para acompanhar a situação dos atores que possam vir a representar ameaças ao nosso Estado. Tá? Então, né, dos atores que possam vir representar potenciais ameaças ao Estado e para proporcionar o alerta antecipado. Durante o conflito armado ou guerra, o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, consultado o Conselho de Defesa Nacional, poderá ativar uma estrutura de gerenciamento de crise. Olha só o absurdo. Já estamos em conflito, já estamos em guerra. Para que eu vou montar uma estrutura de gerenciamento de crise? A crise, né, ela está caracterizada por uma fase anterior à guerra, ao conflito armado. Na crise, eu vou usar as estratégias da dissuasão, tá? E vou também utilizar a diplomacia, né? Eu vou utilizar a diplomacia apoiada pela dissuasão. Não havendo condições de evitar o conflito por meio da dissuasão e da diplomacia, aí sim que se parte para, né, o conflito armado e guerra. Então, o gerenciamento de crise é feito durante a crise. Então, durante a crise, o Comandante Supremo das Forças Armadas, consultado o Conselho de Defesa Nacional, poderá, sim, ativar uma estrutura de gerenciamento de crise, e essa estrutura de gerenciamento de crise vai atuar
conforme eu falei, com a diplomacia e com a dissuasão, né, com a participação de representantes do Ministério da Defesa, dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como de representantes de outros ministérios, se necessários. Ao término do conflito armado e guerra, haverá adoção de medidas específicas de desmobilização. Se eu mobilizei meios para a guerra, ao término do conflito, eu vou desmobilizar, tá? De modo gradativo, a fim de prevenir o recrudescimento das ações pelo oponente, procurando conciliar a necessidade decrescente da estrutura criada pela situação de conflito armado e guerra com as necessidades crescentes de sua volta à situação de normalidade. Sim, essa desmobilização tem que ser de forma lenta e gradual, porque se eu desmobilizo de uma forma rápida, o inimigo se aproveita disso e volta a me atacar. E eu não estarei preparado, já que estarei desmobilizado, não estarei preparado para uma defesa adequada. Tá? Esta aí é verdadeira. Ante a possibilidade de a crise evoluir para o conflito armado, não poderá haver a decretação da mobilização nacional em hipótese alguma. Olha o absurdo. Então, estou vendo que existe a possibilidade de a crise evoluir para o conflito. Eu vou ter que ir para o pau, vou ter que ir para a guerra. Nesse momento, eu vou sim, se for necessário, decretar a mobilização nacional. É necessário, não é depois da guerra começada que eu vou decretar a mobilização, é antes. Tá? É durante o período de crise, se eu estou percebendo que aquelas negociações e a dissuasão não estão alcançando os objetivos necessários. Tá? Então, haverá sim a decretação da mobilização nacional, se necessário. As atividades permanentes de inteligência para o acompanhamento da situação e dos atores que possam vir a representar potenciais ameaças ao Estado e para proporcionar um alerta antecipado, a palavra aqui é alerta antecipado, ou seja, para mim ficar sabendo no primeiro momento, ante a possibilidade de concretização das ameaças, só serão desenvolvidas na crise. Olha só, outro absurdo também. Né? Eu fico atento, né, e fico colhendo informações já em tempo de paz, tá? Já em tempo de paz, para prover aquele alerta antecipado. Não é na crise que eu vou fazer isso, tá? Então, essa atividade de inteligência, para que eu possa monitorar os atores que possam vir a representar a ameaça ao país e me proporcionar um alerta antecipado, são desenvolvidas na paz. Então, a opção correta é a letra C. Quanto ao serviço militar, assinale a alternativa incorreta. As mulheres e eclesiásticos, tá, são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, parará, parará. Então, olha só, se as mulheres e os eclesiásticos são isentos, as mulheres estão inseridas nesse conjunto, então as mulheres também são. Então, as mulheres são isentas do serviço militar obrigatório em tempo de paz, mas estarão sujeitas, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir, tá? Então, né, as mulheres estão isentas. A letra B fala o seguinte: somente os eclesiásticos. Aí há um erro. Se ele fala, os eclesiásticos são isentos, tudo bem, porque são as mulheres eclesiásticas. Agora, somente os eclesiásticos não, porque as mulheres estão inseridas nesse conjunto, tá? Quando eu digo que somente os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir, está errado, porque as mulheres também são isentas. Tá? Então, a incorreta é esta. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegar imperativo de consciência, entendendo-se como tal, o decorrente de crença religiosa, tem religiões que não permitem pegar armas, etc., né? E de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter eminentemente militar. Então, isso significa o seguinte: ele pode exercer atividade administrativa, tá? Então, cuidar de mantimento, de fardamento, de manutenção de veículos, então, tudo isso aí pode, né? A isenção do serviço militar obrigatório em tempo de paz
restringe-se às mulheres eclesiásticas, estando, no entanto, os mesmos sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir, e o serviço militar é obrigatório, a letra E, nos termos da lei, é verdadeiro. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Muito obrigado, um abraço e valeu!